O escritor e cientista Ângelo Machado, em parceria com os ilustradores Lor e Talma, mostra como pode ser divertido entender o corpo de gente e de bicho. Nesta história, você vai descobrir como funciona o olho de gente e de bicho. Escuta que lá vem história. Alice entrou na sala acompanhada da cachorra Brisa Augusta e do papagaio Aníbal. Seus olhos brilharam quando viu o avô. Boa noite, vô! Que bom que você veio! Boa noite, Alice. Estava com saudade de você, minha neta. Ao ver o avô de Alice, Brisa Augusta abanou o rabo de alegria enquanto Aníbal gritava. Avô, eu sou legal, eu sou legal! Alice gosta muito de seu avô, que também gosta muito dela. Ele sabe muitas coisas interessantes sobre as pessoas e os bichos. Alice é muito curiosa e vive perguntando coisas a seu avô. Ele responde e explica tudo. E quando não sabe responder, olha nos livros. Neste dia, ela queria saber mais sobre os olhos. Acho o olho tão interessante e não sei quase nada sobre ele, vô. Só sei que serve para olhar. Pois então, comece olhando. Oh, como assim? Vá lá no espelho, observe bem os seus olhos. Faça um desenho do que você viu e traga para mim. Alice saiu da sala, foi até seu quarto, observou seus olhos no espelho, desenhou-os e voltou correndo. É legal, vô. Tem uma parte branca por fora, depois uma parte marrom e um círculo preto pequenininho bem no meio. Isso mesmo. A parte branca se chama esclera, a parte marrom, íris, e o círculo preto, pupila. Na frente tem uma parte transparente, como se fosse um vidro. É a córnea. Ela protege as partes que ficam dentro do olho. Enquanto falava, o avô apontava as partes no desenho e comentava. A íris é que dá cor aos olhos. Tem olho verde, olho castanho, olho azul, tudo por causa da cor da íris. Isso em gente, porque nos bichos os olhos têm cores muito mais variadas. Então vou ver como são os olhos da Brisa Augusta, do Léo e do Aníbal. Alice saiu e observou os olhos de sua cachorra e em seguida os olhos do peixe e os do papagaio. Sentindo-se importante, Aníbal começou a gritar. Eu sou legal, eu sou legal! Vô, não repare não. Só porque veio de um criatório legalizado, ele vive falando isso. Mas é bom. Só se deve ter em casa bichos que sejam de criatórios legalizados. Vô, eu descobri que o olho de bicho tem as mesmas partes que o da gente. A íris do Aníbal, olha, é linda. É linda sim, mas veja seu desenho. Estão faltando algumas coisas. Observe meus olhos e veja se descobre. Já sei. Está faltando essa parte aqui, ó. Isso mesmo, são as duas pálpebras com seus cílios. A pálpebra de baixo é menor e se mexe muito pouco. A de cima é maior e se move muito mais. E ainda tem essa parte aqui, ó, cheia de cabelos. É a sobrancelha. Mas vamos, ponha as pálpebras e a sobrancelha no seu desenho e escreva o nome. Bem no meio, a pupila. Mais para fora, a íris. Depois, a esclera. Na frente, a córnea. Em cima e embaixo, as pálpebras. E bem mais acima, a sobrancelha. Vô, para que servem as pálpebras?
Veja se você mesma descobre. Olhe as minhas pálpebras. Hã? Já sei! Servem para piscar! Isso mesmo. Quando você pisca o olho, você fecha e abre as pálpebras. Mas quando você dorme, elas fecham e ficam fechadas, como se fossem cortinas. Quando fecham as cortinas, a sala escurece. Quando a gente fecha as pálpebras, tudo escurece e a gente dorme. Além disso, os cílios das pálpebras ajudam a proteger o olho contra a poeira. E vô, existe olho vermelho? Existe em alguns bichos. A íris de muitas aves, por exemplo, é vermelha. O avô aponta a área escura no centro do desenho. Está vendo? Aqui é a pupila. Ela é um buraco. As imagens de tudo que a gente vê atravessam as pupilas e vão parar lá no fundo dos olhos. Tudo mesmo, vô? Tudo. Então, as imagens do céu, do mar, da montanha, da lanchonete, da escola e até mesmo do Marco Antônio, meu coleguinha, atravessam as pupilas e vão lá no fundo dos meus olhos? Até a imagem da minha neta Alice atravessa as pupilas dos meus olhos e entra em mim. Legal, vô. E nos cegos, como é? As imagens das coisas também atravessam a pupila deles? Podem até atravessar, mas o cego, ou melhor, o deficiente visual não vê nada. Para ele, não há diferença entre o dia e a noite. Tudo é noite? Os cegos levam uma vida normal. Trabalham e podem ler livros próprios para cegos, escrito no alfabeto chamado Braille. Eles leem com as pontas dos dedos. Estou impressionada, vô, com um tanto de imagens que atravessa as pupilas e vai para dentro dos meus olhos, meu Deus! O avô continua explicando como os olhos funcionam. A parte do fundo do olho, aonde chegam as imagens das coisas, se chama retina. Dela saem milhares de fios bem finos que se prolongam até o interior da cabeça e levam as imagens para o cérebro. É lá que a gente vê. Mas isso já é complicado demais para você entender. O interessante é que dentro do olho tem uma lente chamada cristalino, que inverte as imagens. Então a imagem do Marco Antônio vai ficar de cabeça para baixo? Vai, mas quando ela chega ao cérebro, ele a corrige. Vô, então para que serve a sobrancelha, hein? Só para enfeitar a cara? É claro que enfeita, mas não é só para isso. A sobrancelha não deixa o suor da testa cair dentro do olho. A sobrancelha ajuda a proteger o olho. E vô, então gente careca de sobrancelha deve viver com o olho cheio de suor. Que ideia, menina! Eu nunca vi falar de gente careca de sobrancelha. E vô, todos os bichos têm olhos iguais aos da Brisa, do Léo e do Aníbal? Não, igualzinho, só os bichos grandes que têm osso. Os bichos pequenos, como os insetos e as aranhas, são muito diferentes. A aranha tem 8 olhos. Então ela deve enxergar muito bem. Mas o Homem-Aranha que eu via no cinema só tinha 2 olhos. Isso porque era Homem-Aranha. Se fosse Aranha-Homem, teria 8 olhos. Veja nesse livro os olhos de vários outros bichos. Muito curiosa, Alice começou a folhear, com grande interesse,
o livro que o avô lhe deu, observando os olhos dos bichos. Oh, vô, você já me falou uma vez sobre o olho da libélula, mas eu esqueci como ele é. Na maioria das libélulas, ele é muito grande mesmo. Ela precisa ter olhos muito bons para poder pegar, durante o voo, os mosquitos e outros insetos que come. Se você olhar no microscópio, que aumenta as coisas, vai ver que cada olhão daquele pode ter até 30.000 olhinhos agarrados uns nos outros. Cada olhinho vê uma parte das coisas. A libélula pode olhar para cima, para baixo e até para trás ao mesmo tempo, sem virar a cabeça. Seria bom, vô, se a gente tivesse um olho na nuca e pudesse olhar para trás sem virar a cabeça. Pois você pode olhar para cima, para baixo e para os lados sem virar a cabeça, só mexendo os olhos. Verdade, vô? Eu nem sabia que o olho mexia. Ah, as pálpebras eu sei que mexem, mas o olho todo, juro que eu não sabia. Pois vou provar que eles mexem. Me empreste esse pirulito. Agora fique com a cabeça parada e olhe sempre para ele. O avô moveu o pirulito para baixo e para o lado, para baixo e para o outro lado, e depois para cima. Alice percebeu que os seus olhos se moviam na direção do pirulito. Isso a deixou muito alegre. Legal demais, vô! Vou brincar de fazer isso com os meus colegas. Pois então treine agora comigo, usando a ponta do seu dedo. Alice começou a repetir com o avô o que ele tinha feito com ela. Vô, é muito interessante. Seus olhos acompanham o meu dedo. Eles mexem para onde o meu dedo vai. Vô, meu dedo manda nos seus olhos agora. Eles fazem tudo o que o meu dedo mandar. Fazem se eu deixar. Se eu não quiser, meus olhos não mexem. É muito legal isso. Eu também acho. E observe que os dois olhos movem-se sempre do mesmo jeito. Quando um move para um lado, o outro também move para o mesmo lado. Quando isso não acontece, um olho olha para um lado e o outro não acompanha, diz que a pessoa é estrábica ou vesga. Sabe, vô, meu colega Marco Antônio era o mais atrasado da sala e só tirava nota ruim. Aí descobriram que ele não conseguia ler as coisas que a professora escrevia no quadro porque tinha um problema nos olhos. O médico examinou e disse que ele estava com... esqueci o nome. Miopia? Isso mesmo, vô. Ele passou a usar óculos e virou um ótimo aluno. De óculos ele ficou até mais bonito. Muito bem, Alice. Se algum dia você tiver dificuldade de ler as coisas, tem que ir ao oftalmologista para que ele avalie se você precisa usar óculos. Eu sei, vô. Os óculos do Marco Antônio têm 4 degraus. Degraus não, menina. Graus. E vô, bicho também usa óculos? Nas montanhas dos Andes tem um urso de óculos. Verdade, vô. Urso de óculos? Pois então eu vou arrumar um para a Brisa Augusta. Ela vai ficar linda de óculos. Mas os óculos do urso não são de verdade. Ele tem um círculo claro em volta de cada olho, por isso o chamam de urso de óculos. Quer dizer que o urso de óculos não tem óculos? Não tem, só parece que tem. Chega de mexeção de olho, vô.
Eu queria saber sobre o olho do urubu. Como ele consegue ver as coisas lá do alto? Ele também tem 30.000 olhinhos num olhão, como a libélula? Não. Os 2 olhos do urubu são parecidos com os nossos, só que enxergam muito melhor. Ele vê as coisas de longe, como se seu olho tivesse um binóculo. Ele fica lá no alto voando. Se aparece um bicho morto lá embaixo, ele vê, desce e come. Existe algum bicho que não tem olho? Existe. O bagre cego das cavernas não tem olho. Bagre é o quê, vô? É um peixe parecido com o léu, mas não tem escamas e tem uns bigodes compridos. Deve ser engraçado, peixe de bigode. Os bagres que vivem nos rios e riachos fora das cavernas têm olhos como os outros peixes, mas o bagre das cavernas é completamente cego, não enxerga nada. Então precisa de outro peixe para guiá-lo. Alice dirigiu-se ao peixinho no aquário. Léo, você pode fazer uma boa ação servindo de guia de bagre cego? Não precisa, menina. Ele vive na escuridão e acha comida pelo cheiro. Mas sem ver ele vai acabar trombando na parede, vô. Precisa de um guia, sim. Não, os bigodes não deixam que ele trombe. Quando vai se chocar com alguma coisa, os bigodes sentem o objeto, ele para e dá marcha ré. Alice, vou fazer uma charada. Veja se descobre. O que é o que é? Fica dentro do olho e tem nome de mulher. Essa eu sei, vô. É Íris. Isso mesmo. Eu sei porque a mãe do Marco Antônio se chama Íris. Você gosta de contos de fadas? Adoro, vô. De fadas e de bruxas. Mas você acredita mesmo que elas existam? Eu sei que elas existem. Só nas histórias. Mas mesmo assim eu gosto. Você já ouviu falar nas fadinhas dos olhos? Não, conte pra mim. Dizem que dentro dos olhos das crianças existem fadinhas que ajudam a protegê-los. Ninguém as vê, porque elas são muito pequenas e totalmente transparentes. Elas passam o dia inteiro protegendo os olhos. Se tem luz muito forte, elas fecham a íris, a pupila fica pequena e entra menos luz. Elas protegem os olhos contra o excesso de luz. Se tem pouca luz, elas abrem a íris e a pupila fica maior. Assim, a pupila fica maior ou menor, conforme a fadinha queira. Seus olhos têm fadinhas. Será? Você pode fazer um teste. Acenda uma lanterna na direção do olho de um colega seu ou de seus pais, e você vai ver a pupila se fechar. Se fizer no escuro, vai ser melhor ainda. Depois, peça para eles fazerem a mesma experiência com você. Boa ideia, vô. Amanhã eu vou fazer isso lá na escola. Mas agora, conte mais histórias sobre as fadinhas dos olhos. Alice deitou-se no colo do avô, que continuou falando sobre as fadinhas dos olhos. As fadinhas protegem os olhos contra os ciscos que podem machucá-los. Se cai um cisco no olho, a primeira coisa que elas fazem é jogar mais lágrima no olho. A lágrima escorre olho abaixo e leva o cisco. Se ele não sair, as fadinhas fazem as pálpebras fecharem e abrirem, piscando o olho. Cada piscada é uma lavada e o cisco sai. Dizem que um dia uma das fadinhas estava descansando, deitada na beira do olho de uma menina. Quando ela ficou triste, começou a chorar. De repente,
Veio uma enchente de lágrimas e levou a fadinha correnteza abaixo. Ela gritava desesperada: socorro, socorro, socorro! Você sabia que existe um canal que leva a lágrima do olho para o nariz? Ah, eu acho que você já falou alguma coisa sobre isso. Pois existe. A correnteza da lágrima levou a fadinha para dentro do canal e ela foi escorregando, escorregando, canal abaixo e gritando: me acode, me acode! De repente, pum! Caiu sentada numa meleca. Não foi fácil, mas ela conseguiu voltar para o olho. Quando uma criança começa a ficar com sono, as fadinhas seguram na beirada de suas pálpebras e vão puxando, puxando, até os olhos se fecharem completamente. Embora ninguém as veja, os olhos de todas as crianças têm fadinhas. Deitada no colo do avô, Alice continuou ouvindo as histórias das fadinhas. Pouco a pouco foi ficando com sono. As fadinhas de seus olhos começaram a puxar suas pálpebras bem devagarinho, como uma cortina que se fecha. E foi assim que os olhos de Alice se fecharam e ela dormiu, sonhando que voava no céu com as fadinhas dos seus olhos. Com todo carinho, o avô carregou-a nos braços até a cama e apagou a luz.